muito mais do que amamentar. Eu sei que amamentar, as mães aí, eu vejo a minha filha amamentando lá, o Ian, já tem um componente educativo, não é? De vida. Amamentar é vida, mas o criar vai além disso, não é? O criar vai colocar na mente e no coração dos filhos a palavra de Deus. As palavras que hoje vos ordeno, missão maior para o pai do que para a mãe. O pai recebeu isso. Pais, as palavras que hoje vos ordeno, tu has de recuperar para teus filhos. Dela falarás, andando pelo caminho, assentado, deitado, ao levantar, ao deitar, colocará nos umbrais das portas, não é? Era algo assim, tão sério, que hoje nós temos aí o povo de Israel. Tantos povos foram destruídos ao longo da história, Israel manteve a sua identidade. Né? Do ano 70 da nossa era até 1948, como é que esse povo conseguiu ressurgir da cinza? Porque Deus colocou, não é, no coração deles a cultura da palavra de Deus. É um milagre. Nós vimos no domingo passado como foi a marcha dos soldados do acampamento de Gilgal até a cidade de Gibeon, não é isso? Uma batalha comparada à batalha de Maratona, lembra? Maratona ocorreu em 490 a.C. Por que Maratona? A distância que separa Atenas até o local da batalha era de 40 quilômetros. Daí as maratonas hoje têm aí 42 quilômetros, alguma coisa de extensão, não é? Fala nisso, já teve a maratona, né? 3 brasileiros participaram, 2 desistiram. Ganhou de novo. Ficou, tá certo. Então, de Gibeon, de Gilgal a Gibeon, foi mais ou menos cerca de 40 quilômetros. E eles subiram, não é, aquilo à luz da lua, subiram cerca de 800 a 1000 metros em 40 quilômetros de extensão, uma subida muito íngreme. Por isso essa batalha de Gibeon foi comparada à maratona. Batalha de Maratona, onde os gregos conseguiram vencer os persas, apesar dos persas serem mais poderosos. E além de caminhar 40 quilômetros, depois o povo de Israel ainda perseguiu os 5 reis amorreus, né, a coligação dos amorreus, até a cidade de Maquedá, mais ou menos 30 quilômetros. Foi algo assim tremendo, né? E nós vimos então como que o sobrenatural maior foi isso aqui, ó. De Gilgal a Gibeon era uma subida. Marcharam à noite, ou seja, não tiveram o repouso do sono. Eles não descansaram. Normalmente a noite é feita para o sono, né? Para dormir, para o repouso. Uma boa noite de sono é fundamental para renovar as energias. Eles marcharam então durante a noite, à luz da lua. Era uma subida íngreme. Somando marcha mais perseguição, totalizaram perto de 70 quilômetros, 40 até Gibeon, mais 30 até Maquedá. Então o aspecto mais sobrenatural dessa batalha talvez seja a força que receberam de Deus para conquistar essa vitória. Ok? Nós vimos isso também. O exemplo da interação de Deus e do seu povo. Tirando lá a batalha em que Josafá não precisou fazer nada, e Deus disse: vocês não precisam fazer nada, olhai para mim. Então Josafá declarou isso: nossos olhos estão fitos no Senhor. E Deus trouxe uma vitória sem que o povo se esforçasse. Na maioria das vezes é o poder de Deus e o esforço humano, não é isso? E nós temos alguns exemplos aqui, alguns exemplos foram levantados. Quem se lembra dos exemplos? Gideão, não é? Espada pelo Senhor e por Gideão. O povo se esforçou, seguiu o líder e Deus trouxe a vitória. Mas foram citados outros exemplos aqui, de vitórias interativas entre Deus e o seu povo. Essa aqui mesmo, é a principal delas, né? De Josué, que nós estamos vendo. Quais outras? Quem se lembra? Foi citado aqui. Sansão, não é? Onde Deus, cada vez que o Espírito Santo vinha sobre Sansão,
Ele conseguia vencer, não é? Mas não era a força do Sansão. Não era a força dele. Davi, não é isso? Davi consultava o Senhor constantemente. Senhor, posso ir? Pode. O Senhor vai me entregar na minha mão? Vou. E Davi ia. Então, há muitos exemplos na palavra de Deus entre essa interação entre Deus e o seu povo. Não é verdade? E chegamos então a esses versículos de 9 a 11. Já vimos aqui, Josué foi de repente marchando a noite inteira na subida até Gilgal. E chegamos ao momento em que Josué declara: sol para-te em Gibeon, lua no vale de Ajalon. E discutimos aqui como foi esse milagre, não é? 4 milagres descritos em Josué. Depois disso não há mais descrição de milagres. Interessante. Vimos aí a divisão das águas do Rio Jordão, lembrando o Mar Vermelho, a destruição de Jericó, onde por força de ressonância, não é? Um efeito físico da engenharia, por força da ressonância, os muros de Jericó caíram. Saraivada de Deus, não é? Pedras mandadas contra o inimigo, a saraiva e a espada destroem os inimigos dos gibeonitas, e o sol e a lua ficam parados. Vamos recapitular? Como é que foi que nós vimos aqui? Como foi a história do sol e a lua se pararem? 4 teorias, lembra? Sim. Um eclipse, não é? Onde foi trazida aqui a ideia de que sol para de brilhar. O povo queria um refrigério, o povo queria batalhar, lutar sem o calor do sol. Essa é uma ideia. E o verbo traz uma ideia disso. O verbo ali no original traz uma ideia de que poderia ser. Lembra do Salmo 19? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras. Então, cada vez que o sol fala, ele está anunciando as obras das mãos de Deus. Nesse paralelo, o sol se calar seria diminuir o seu brilho. É um paralelo que alguns estudiosos fazem. Outra teoria. Tem uma que eu não engoli muito não, mas... Qual? O asteroide. O asteroide? É a mais viável. Pois é, mas eu fiquei pensando durante a semana, falei, gente, tudo bem, pastor, não vou polemizar, né? Tá, mas vamos lá. Então vamos recapitular rapidamente, né? Essa aqui do Adalto Lourenço, físico e advogado criacionista. Se vocês jogarem ali no YouTube, Adalto Lourenço, vocês vão ver várias expressões dele, manifestações. E ele fala que ele acredita, porque para o Sol parar, o universo tem que parar. Né? A Terra gira em torno do Sol, a Lua em torno da Terra, os planetas em torno do Sol, o Sol, por sua vez, gira em torno de uma outra estrela, e as galáxias vão girando. O universo teria que parar. Mas para o senhor basta um pause, só para o pause. Né? Para o Criador do céu e da terra, querido, não há nenhum problema, né? Acreditar nisso, por isso que ele acredita. Ele é um físico criacionista e acredita que Deus fez o universo parar. Tal a interatividade entre Deus e o seu líder, o seu servo. Não é? Lembra quando Moisés, ao invés de falar a rocha, feriu a rocha? Deus honrou Moisés. Moisés desobedeceu. Mas à vista do povo, Deus honrou Moisés porque era um líder de Deus se expressando diante do povo. Para que Moisés não fosse desonrado, Deus o honrou, apesar da desobediência. E aqui Deus honra, a Bíblia fala que Deus ouviu a voz de um homem. Não houve outro dia igual esse, nem antes nem depois, em que Deus atendeu a voz de um homem, que falou, Sol, para-te. Né? Quem crê nessa palavra, não tem problema nenhum acreditar nisso. Não é? Nós cremos nessa palavra. Então, por outro lado, outros estudiosos argumentam que Deus não vai sair por aí exibindo os seus poderes imprudentemente. Né? Para que fazer um baita milagre se ele podia fazer um milagre menor e atender do mesmo jeito? Daí a ideia do asteroide. Né? Vou dar um exemplo. O que Isaías 40 fala acerca das estrelas? Deus a chama pelo nome. Então, se ele fala Sol, para-te. Né? Ele podia falar com qualquer estrela. E ele podia também trazer um asteroide errante. Ok, eu preciso de você, vem cá, passa lá perto da Terra
diminui a força gravitacional da Terra, está entendendo? É possível, não? Eu não falei É isso. Eu não engoli muito bem. Mas eu achei viável também. Essa aqui, alguns estudiosos, está lá no comentário bíblico Moody, é um comentário dos mais conservadores que nós temos, não é? E ele acredita que o eclipse ocorreu trazendo refrigério ao povo de Israel para enfrentar a batalha. A terceira visão argumenta que houve um prolongamento da luz do dia, uma refração. A refração pode acontecer, o sol se põe, mas durante 20 minutos ou meia hora ainda temos luz por causa da refração. Só que um dia inteiro é meio complicado, né? Mas Deus pode fazer isso também, não teria problema. E finalmente, Deus enviou um asteroide, pegou lá no céu um asteroide, né, do tabuleiro do céu, trouxe para perto da Terra. Enquanto o asteroide vai chegando, a rotação da Terra desacelera. Um asteroide tão grande o suficiente para influenciar a gravidade da Terra e numa velocidade tal que ele não caísse na Terra. Se ele passa por uma velocidade menor, ele poderia ser atraído e vir orbitar a Terra até cair. Tá certo? Então Deus sabe, a matemática de Deus é perfeita, Deus poderia fazer isso sem nenhum problema. E depois, à medida que ele vai saindo de perto da Terra, a Terra volta a acelerar a sua rotação novamente. Tem um versículo que fala isso, não tem? O Sol não se apressou. Nós vimos esse versículo? Não é isso? Vamos ver se a gente acha ele aqui. Ele está antes realmente, né? Está aqui, ó. O Sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se. Não teve pressa. Ele foi devagar, né? Durante quase um dia inteiro ele foi devagarzinho, diminuiu. Isso facilita a nossa compreensão de que seríamos afetados por uma desaceleração progressiva, e aí tudo bem lá, e depois por uma aceleração novamente progressiva, não afetaria a nossa atração na Terra. Não que a gente fosse lançado, já que a Terra gira 1.600 km por hora, a ideia de que a gente seria lançado pela lei da inércia não procede, porque a força para vencer a gravidade da Terra seria 40 mil km por hora para vencer, né? Então, o que aconteceria talvez é que a gente seria mais grudado na Terra se a Terra parasse. A força gravitacional nos grudaria mais na Terra ainda, porque para vencer a gravidade, 40 mil km por hora. Por isso os grandes foguetes têm que vencer com uma velocidade muito grande para sair da Terra, ok? Mas o Sol não se apressou. E o outro fato que corrobora a ideia do asteroide é que Deus enviou pedras, né? Fragmentos do asteroide caíram na Terra e os anjos, por sua vez, direcionaram para qual exército? As pedras. O inimigo, né? Alguém falou assim, mas então por que não caiu no povo de Deus? Da mesma maneira que as pedras no Egito só caíram no Egito e não caíram no povo de Deus. Da mesma maneira que a escuridão só acontecia no Egito e para o povo de Israel tinha luz. Da mesma maneira que as rãs invadiram o Egito, para o povo de Israel não tinha rãs, né? Deus é capaz de fazer isso. E comprova que foi provisão do Senhor, né? Não é isso? Exatamente. Provisão dele. Exatamente. Não é? Ok? Então são essas 4 ideias. Pastor, Sim. são ideias, mas nenhuma delas tira o brilho do milagre, né? Não, Isso o são milagre aconteceu. conjecturas de né? estudos, né? O milagre aconteceu. E Deus pode todas as coisas, tanto Isso. uma das 4, que para a gente pode parecer algo inexplicável, a gente não pode pôr Deus num pote, fechar a tampinha, você Não, só pode fazer não, isso, né? não podemos limitar a Deus. Deus não tem limites. Deus não do universo. Né? Ele fala que mediu o universo a Paulo, né? Então, o universo aí que os físicos e cientistas calculam em bilhões de anos-luz de uma extremidade à outra. Eu acredito que o universo não tem fim, porque como é que você vai colocar fim, né? Mas Deus mediu na palma da sua mão, né? Foi medindo, né? O céu. Até os cientistas da NASA já reconheceram que está faltando um dia, né? O senhor já leu sobre isso? Aquilo ali é meio complicado, né? Aquilo é meio Passaram um complicado. pouquinho atrás. Aquilo ali é meio complicado de entender. Mas só corroborando com o que a nossa irmã falou agora aí,
aí o seguinte, porque Deus ele não nos pede o questionamento, ele só nos pede fé. Fé. Crer somente. Não. Aconteceu. Não estou duvidando, não. Eu acho, É. eu só quero corrigir ele, assim, na minha opinião, tá? Corrigir no sentido que eu já tenho opinião. Eu acho que Deus gosta de ser questionado. Eu acho que a Bíblia o tempo todo. O Deus agora a fé é independente do questionamento. Porque se não Conversar, quiser. é relacionamento, é claro. Sim. Eu falo com relação aos milagres realizados. Tá. Por exemplo, como é que eu sou cego, Jesus Passa passa a no ver. chão, passa bairro, me ensina essa química. Queridos, não duvidando dos É milagres. claro que não. Só que vimos no início que Deus pode usar A natureza. a natureza, a igreja e Usou os até uma anjos. mula. E os anjos, né? É. Deus pode usar meios sobrenaturais e meios naturais. Tá certo? Quer ver? Quem quiser, não, ninguém quiser. Tem um site muito bom, eu esqueci o nome dele agora, é dos Adventistas. O Adventista gosta muito de pesquisar. E ele O relata. Rodrigo Silva, ontem eu estava vendo É. uma entrevista com ele. O Rodrigo Silva não fala muita coisa sobre isso aqui não, né? Mas ele site relata que no Peru, porque vamos imaginar o seguinte, se houve um dia mais longo no Oriente, é natural que haja uma noite mais longa no Ocidente. Relatos incas do Peru de uma noite em que o sol não aparecia, eles ficavam desesperados, o sol não voltava, né? Há relatos de uma noite longa. O milagre aconteceu, tá? Não duvidamos. Como Deus agiu, outra coisa, precisamos de estudar. O que Pedro fala? Que vocês precisam ter razões quando alguém questionar a fé que vocês têm, né? Para dar razão da vossa fé às pessoas que questionam. Então, estudar tudo isso. A década de 50 foi uma década maravilhosa para a arqueologia. Nós vamos encontrar coisas assim da arqueologia, especialmente na década de 50. Os manuscritos de Qumran, né, do Mar Morto, descoberta de cidades maravilhosas que apareceram na arqueologia, que se duvidava, um dos caldeus duvidava, né? Nós vamos ver aqui no Josué 11, a cidade de Azor. Azor foi escavada em 1955. Tudo isso assim brota corroborando a palavra de Deus. Amém? Eu queria só pontuar que o Senhor quer que nós falemos com Sim. Ele, sim. Tanto que eu fiz o exemplo do cego aqui, o próprio cego que se aproximou de Jesus, o Senhor perguntou: o que você quer que eu faça? Nós poderíamos Claro. dizer para o Senhor: o Senhor é cego. Não, eu quero ouvir a sua voz, quero Isso. conversar com você. Verdade, Eu quero saber exatamente o que você quer. É verdade. Tem razão, João. O Salmo 142, Davi fala isso, né? Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Deus sabe o que eu estou passando, mas Ele quer ouvir: Senhor, socorro. Senhor, não estou dando conta. Né? E Davi estava ali, ó. Eu não tenho rota de fuga, eu não tenho quem me socorre, eu olho ao redor, ninguém me ajuda. O Davi estava naquele momento assim, triste. Ô pastor, e a gente consegue perceber isso quando a gente está em intimidade, comunhão com o Senhor, nas pequeninas coisas. Verdade. Eu passei por isso anteontem. Eu estava em Vitória fazendo um trabalho e voltei de viagem. Fiquei 9 horas na estrada. Peguei chuva na serra, muita carreta e tal. Não aconteceu nada conosco. Quando eu cheguei em casa, eu estacionei o carro, o pneu furou. Está vendo? Eu falei: como é que Deus cuida da É gente? livramento, né? É livramento. É cuidar de Deus, não tem outra explicação. Quando eu bati o carro na vinda de Monlevade também, deu perda praticamente total, né? O carro que valia 11 mil, eu vendi por 5.500. Ainda consegui vender por 5.500. O seguro tinha vencido, eu estava ali, enquanto caía a chuva, eu parado assim, o carro no meio da pista, assim, eu pensando: seguro. Tinha vencido, tinha 2 meses vencido e a seguradora não me avisou. Então, coisa assim, geralmente, a seguradora sempre avisa, sempre. Antecedência. Né? Mas vai escutando. E enquanto eu fiquei pensando assim: mas o que aconteceu, Senhor? Um camarada que passou no carrinho da Telemig ainda na época, levou a Márcia e as meninas. O Léo não estava não, estava a Priscila e a Bárbara bem novinha. Levou para Monlevade para ver se precisava de alguma coisa de hospital, né? Conseguiu chegar no hospital lá. Aí eu fiquei pensando: onde é que o carro bateu? Na carreta, bateu numa carreta. Não foi de frente, senão a gente entrava debaixo da carreta e ela arrebentava a gente todo.
não foi entre os pneus, senão, né, batia ali no tanque de combustível, ali, acho que era tanque de combustível, né? De maneira que bateu ali e resvalou e veio para o meio. Aí depois eu fui ver assim, graxas no meio da pista que virava óleo, né? A chuva batendo, e do lado de lá um despenhadeiro. Então, Senhor, obrigado porque o Senhor mandou uma carreta que eu pudesse bater nela de tal forma que eu não caísse no despenhadeiro, né? Porque o carro pediu. São coisas assim, né? A gente tem que reconhecer a mão de Deus até nessas coisas mais difíceis, né? Só que por se chegar a reconhecer isso, até que o socorro aparecesse, foram quase 2 horas, né? Pois bem, não sabemos explicar a contento o que pode ter acontecido, não é verdade? O que é certo é que Deus fez algo maravilhoso para dar ao exército de Israel uma vitória completa e decisiva. Olha lá, é o famoso Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Argumentos de até autores evangélicos, pastores e eruditos, falam assim, se é um milagre tão extraordinário ao ponto do universo parar, porque só aparece mais uma vez na Bíblia, lá em Abacuque, só uma vez é citado. Uma vermelha é citado assim, a rodo, né? Vários milagres são citados a miúde na palavra de Deus. Esse aqui só uma vez lá em Abacuque, quando Abacuque veio falando sobre o sol para, a lua para, uma vez só. Então, a gente acreditar que Deus operou um milagre local, não é problema nenhum, tá certo? Deus operou um milagre, mas que ele foi local, possivelmente por esse asteroide que ele desviou da rota. Olha o milagre, ele desviou o asteroide da rota para passar aqui, né, perto da Terra e fazer isso, tá ok? Pastor, só de finalizar, né, com o versículo de Deuteronômio. As Sim. coisas encobertas pertencem ao Senhor. Sim. São coisas que nós não vamos entender porque pertencem a Ele, são encobertas mesmo. Isso. E cabe a nós, está lá, ó, as reveladas nos pertencem. Sim. Coisas que nós não vamos E aceitar pela fé, né? Aceitar pela fé. Só parou? Parou. E a linguagem, nós vimos que a linguagem seria terra para, mas do ponto de vista do observador, Josué agiu do ponto de vista do observador. Sol, para. A gente não fala até hoje, no século XXI, o sol nasceu, o sol se pôs. Está errado? Não está. Então o argumento de ateus não procede. Josué está errado. Não procede. Ele está falando do nosso ponto de vista de observação. Pergunta para ele se ele fala assim, não quero ver o pôr do sol. Se o ateu falar que quer ver o pôr do sol, então ele está errado. Né? Tá certo? Eu estou aqui se escoçando para não criar muita polêmica, Sim. mas eu fico pensando também igual o João. Sim. Entendeu? E se você souber, se você entender a primeira lei de Newton, a Terra gira Sim. por, como é que fala? A rotação da Terra. A rotação da Terra, ela agora me fugiu a palavra, mas ela não tem propulsão. É isso? Então, se você tira o movimento dela, ela não volta ao movimento. Então, quer dizer, eu também não acredito no asteroide nesse sentido. Só se Deus fez o milagre de voltar ao movimento. Porque à medida que o asteroide vai se distanciando, o movimento volta. Aí é que está. É por isso que eu não acredito, porque se você pega... Porque a Terra não parou completamente, ele foi desacelerando e depois reacelerando. Se você lança uma pedra, por exemplo, Sim. uma pedra, e ela vai no ar, mas de repente ela pega vamos dizer, um lugar mais denso, ela diminui a velocidade, Tá. porque ela está ali pela inércia. Agora que eu lembrei, inércia. Ela está pela inércia. Quando ela diminuiu a velocidade ali naquele trecho, depois ela não retoma a velocidade. Ela, mesmo gera um giro. Se você girar o peão, ele vai parar com o tempo por causa Mas esse do argumento movimento. é válido até para o universo todo parar. Deus Sim, teria que dar um sim. impulso de novo. Por isso que eu falo, é um milagre. Se Deus fez Milagre, isso, sim. é um milagre. Ele diminuiu a rotação da Terra Depois e depois... aumentou. eu só não consegui com o asteroide, mas tudo bem, foi um Se o milagre. universo parou todo,
Tudo parou? Aí Deus teria que dar um impulso de novo para tudo voltar no lugar de novo. Né? Aí é um milagre muito maior. É muito maior. Né? Tá certo. Aí o versículo então, né? Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Por quê? Porque o Senhor pelejava por Israel. Amém? Amém. Aí acontece isso aqui, ó. Os 5 reis fugiram, né? A coligação dos amorreus, os 5 reis fugiram e se esconderam em uma cova. O que Josué mandou fazer, hein? Quem se lembra? Para a boca da cobra. Por quê, hein? Eu pego vocês mais tarde. Hã? Eu pego vocês mais tarde. Mas por que isso? Por que eu vou pegar vocês mais tarde? O que ele tinha a fazer? O que era mais importante do que não já julgar e condenar esses reis e enforcá-los? Mostrar que Deus estava dando domínio na hora que pôs o pé no pescoço deles, né? Depois que não tinha. Tinha ações a serem feitas, né? Exatamente. Então ele queria mostrar que Deus estava dando e que o povo não precisava temer. Não é isso? São várias razões, né? Primeiro, normalmente quem trata com reis, em vitória de um rei com o outro, quem trata rei com rei é o rei. Né? Se Josué manda matar os reis, ele estaria fugindo de uma tradição em que o rei, né, mata o outro rei. O rei Até uma responsabilidade. até para mostrar essa questão para o povo de que, olha, vão seguir os líderes. Ele é líder contra líder. Segundo, eles estavam, tudo bem? Eles estavam no calor da batalha, né? Eles estavam, ou não tinha calor. Eles estavam no calor da batalha. Então o negócio ali agora era continuar a batalha, até terminar. Terminada a batalha, vou tratar os reis. E aí entra a questão de mostrar o nosso foco, onde é que o nosso foco está. Porque Josué fala, tem uma declaração extraordinária, quando ele manda os capitães Sim. pisar no pescoço dos reis, o que ele fala? Tem algo ali importantíssimo, né? Vamos ver? Olha lá. A captura dos 5 reis era um evento importante, mas existiam assuntos ainda mais importantes. Quais? A preocupação mais premente era a perseguição dos exércitos em fuga. Ora, Senhor, para o sol, e parou o sol e eu vou cuidar de reis, agora eu tenho que terminar a batalha mesmo. Então, rolar as pedras lá, deixa os reis presos lá, depois nós vamos tratar deles. Agora eu preciso terminar essa batalha, tá certo? Isso mostra o quê? A combinação entre o raciocínio de responsabilidade humana do Josué, não é? A sua sabedoria tática, uma tática de guerra, e a fé naquele que realmente dá a vitória. Ele estava combinando as duas coisas ali. Então Deus não apaga a nossa inteligência. Quando o Espírito Santo inspirou os profetas, né, de 40 autores diferentes da Bíblia, ele não apagou a inteligência, né, o sentimento, não é isso? Jeremias continuou chorão, como sempre foi, não é? Alguém de emoção forte. Paulo continuou intelectual e um líder assim, muito enfático, como sempre foi, né? Amós era um boiadeiro e continuou com mentalidade de boiadeiro, só que inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E assim por diante. Deus não nubla o nosso conhecimento, a nossa inteligência, o nosso raciocínio tático, não é? Ali foi uma tática de guerra de Josué. Deus não nubla. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E Josué agiu dessa forma. Nós não somos inteligência artificial, né? Não somos máquinas, né? Deus respeita a nossa personalidade. Somente depois da batalha estar terminada e de o exército de Israel ter destruído totalmente o inimigo, é que Josué voltou a sua atenção para os 5 reis. Aí ele fez duas coisas principais. Primeiro, o que ele fez? Colocou os reis subjugados, deitados no chão, né? Era uma maneira oriental, os reis tinham que ficar ali subjugados, no pó da terra. Havia outra maneira dos reis vencidos serem expostos à vergonha. Alguém se lembra? Escondidamente, não. Não, nas marchas, nas grandes marchas que os generais faziam,
os vitoriosos vinham à frente. Os vencidos na retaguarda, arrastando correntes, presos, às vezes desnudos, né? Eles eram expostos à vergonha. E aqui Josué fez a primeira dela lá, né? Segundo um costume oriental, Josué fez os reis derrotados prostrarem-se no pó diante dele e dos seus comandantes, humilhados. Né? Precisavam? Não vamos questionar isso, né? O costume era esse, então Josué agiu dentro do costume oriental. Mas o mais importante é isso aqui, né? Chamou os comandantes para que viessem e colocassem os pés sobre os pescoços dos 5 reis, símbolo da vitória do comandante e símbolo da completa submissão de quem estava prostrado, né? Versos 22 a 24. E aí Josué traz a declaração maravilhosa. Qual foi? Quem se lembra? Que fará assim com todos os povos que se levantarem contra eles. Não é isso? Imagina então, eu diria que nós temos aqui um ato profético, né? A igreja de hoje, existe ato profético hoje? Podemos realizar atos proféticos? Com certeza, né? A profecia, a palavra de Deus não está acorrentada. Pregamos a palavra com a nossa vida, né? A nossa vida tem que ser o maior ato profético da palavra de Deus. Pregamos a palavra e muitas vezes são feitos atos proféticos. Alguns não fazem muito sentido, já vimos aí atos proféticos que não fazem muito sentido. Outros fazem sentido. Aqui foi um ato profético. Estando os pés dos seus comandantes sobre os pescoços dos reis, o que Josué disse? Não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejados. Imagine o moral, não é, da tropa, né, dos comandantes e de toda a tropa vendo isso acontecer. Cada vez que eles foram batalhar, o que Josué estava reproduzindo para eles aqui? Coragem. O não temais, sede fortes e corajosos. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele, não é verdade? Foi o que Deus disse para ele. Josué, não temas, ser corajoso e forte. Josué estava reproduzindo para todos os seus liderados aquilo que Deus já tinha falado com ele. Fazer discípulos. Como é? Fazendo discípulos. Fazendo discípulo, não é isso? Fazendo o discipulado ali. Então, isso é muito importante como ato profético. Podemos fazer atos proféticos, sim, né? Não tem nada na Bíblia contra isso. Nós já encontramos exemplos quando um juiz quis destruir uma cidade. O que ele falou? O que eu fizer, vocês façam também. Foi lá e pegou uns galhos de seco de árvore, aí todo mundo foi e pegou. Levou até a porta da cidade, tacou fogo. Se ele, por um ato, ele conseguiu arrebanhar todos os seus liderados para destruir aquela cidade, sem gastar um discurso muito grande aí, não é verdade? E aqui então foi um discurso rápido, onde Josué reproduziu tudo o que ele recebeu de Deus, as promessas de Deus, repassou para os seus comandantes, para que eles se lembrassem disso em cada batalha. Amém? Assim a derrota dos 5 reis e dos seus exércitos providenciou a vitória completa sobre o sul de Canaã. Estava consolidada a vitória, então, agora sobre o sul. Tá? Tem um versículo que fala isso, que eu vou ver aqui. Quantas regiões eles conquistaram nessa... Lembra que nós falamos sobre... Foi até o pastor aí que lembrou, né? Que Josué podia ter largado Gibeon à sua própria sorte. Ele não fez isso. Honrou a aliança e economizou um tempo muito grande. Foi muito esforço, mas ele ganhou tempo ao invés de ir cidade por cidade, batalhando contra o sul de Canaã. Gastou aqui alguns dias, com certeza, gastou algum tempo aqui, mas ele economizou um tempo enorme conquistando o sul de Canaã. Olha o versículo que fala isso. Ah não, aqui ainda os 5 pendurados no madeiro, os 5 reis. Josué, ferindo-os, matou-os e os pendurou em 5 madeiros. E ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol,
Josué manda que eles fossem sepultados. Por quê, hein? Por quê? Demonstração? Demonstração de quê? Eles não foram pendurados no madeiro e ficaram lá o dia inteiro. Ficaram. Era uma demonstração, era muito usado pelos reis para atemorizar os vencidos, né? Quem passasse por ali ia ver lá 5 reis enforcados, não é? Expostos à vergonha. Mas ao pôr do sol ele manda sepultar. Por quê? Já tinha uma ordem lá, né? Desde o, Havia uma ordem. que teria que se retirar no final do dia. Talvez é o que você falou, o senhor falou, por causa de putificar, não sei, você falou algumas coisas assim, né? Sim. Era uma preservação Era uma espécie de dignidade Isso. também, né? Não vão permitir que animais do campo venham comer. destruir os cadáveres, assim por diante, não é? Havia assim, alguém pode ler Deuteronômio 21, 23? Deuteronômio 21, 23. Coloquei as pedras porque sempre eles colocam também sepultamento com grandes pedras, que continua, apesar então de ter obedecido a um sepultamento mais digno, as grandes pedras continuam lembrando que aqui jazem 5 reis que foram derrotados pelo exército de Josué. Tudo isso ajuda nas vitórias seguintes. Deuteronômio 21, 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Está vendo? Havia uma ordem expressa, não é? O pendurado em madeiro, seja enforcado, seja crucificado, é maldito diante de Deus. Você não pode contaminar a terra, não é? Com o cadáver ali exposto, com animais, feras do campo vindo destruir aqueles cadáveres, não é? Havia uma dignidade, então, preservada. E lá em João 19, 31, né? Sobre o Senhor Jesus. É interessante isso. João 19, 31. Alguém pode ler? João Quilo? 19, 31. 19. Quem achou? Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Interessante, não é? Do ponto de vista dos judeus, não vão deixar os cadáveres expostos durante o sábado, não. Mandaram quebrar as pernas. De Jesus, Do né? ponto de vista de Deus, Nenhum osso se quebrará. nenhum osso dele será quebrado. Nenhum. Né? Por isso, Deus agilizou até a morte do Senhor Jesus, não é? Para que não. Porque eles quebravam Eles quebravam as porque pernas, eles não tinham ainda morrido, né? para agilizar. Era para agilizar a morte. Né? Mas Porque era a aí questão das o asfixia. corpo caía para frente É. e ele ficava asfixiado, não conseguia respirar. Né? Aí o próprio pai encaminhou uma morte mais rápida para o Senhor Jesus. Ele estava fragilizado, né? Foi açoitado várias vezes, caminha para cá, caminha para lá, de Pilatos para Herodes, de Herodes para Pilatos, virou até provérbio, né? E aí então, o maldito de Deus, pensa bem nisso, não é? O Senhor Jesus se tornou maldito de Deus. Para que a nossa maldição não ocorresse. a paz estava sobre É ele. isso? O castigo que nos traz a paz, a maldição que era nossa, foi jogada sobre ele. Mas Deus preservou. Né? Não quebrou nenhum osso. E o Salmo 16 fala que o santo do Senhor não verá corrupção. Deus não permitiu que os 3 dias lá no sepulcro também não se corrompesse. A carne do Senhor Jesus não foi corrompida. E ele ressuscita. Né? E ele ressuscita dos mortos. Que bênção, né? Que bênção. Aquele que enfrentou a maior dor, agora desfruta da maior alegria. Ele recebeu uma unção de alegria como nenhum outro ser humano. Não é verdade? Alguns até falam para dizer que se você passou por uma grande dor, quando você sai dessa grande dor, você experimenta uma alegria do mesmo tamanho. Ou maior. Né? Ou maior, né? Daí até ateus não, pessoas que não são tementes a Deus, escrever assim: quem passa pela vida em brancas nuvens,
Não sabe o que é alegria, porque ele só passou pela vida, ele não viveu, né? Quem passou pela vida em Brancadura, ele só passou pela vida, não viveu. Raimundo Correia? Eu estudei isso no colégio, né? No segundo grau. Pouco tempo atrás. Não tem muito tempo assim. Então, o Senhor Jesus experimentou a maior dor do mundo, né? Maldito por nós, aquele momento em que, Deus meu, por que me desamparaste? Né? A impressão dele, a percepção do homem Jesus é que o Pai o havia abandonado. Né? E depois ressuscita para uma alegria que estava proposta para ele. Né? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, ficará satisfeito, Isaías 53, contemplando o Senhor Jesus, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, suportou a dor em troca da alegria proposta. Né? Então são coisas que acontecem para nós, isso aconteceu com Jesus também. A pedra foi retirada e o túmulo estava vazio. Vazio, não é mesmo? No mesmo dia tomou Josué a Maquedá. Quem pode completar a leitura para nós? E aferiu a espada, e como ao seu rei, destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. Do 28 até o 43, o versículo 28 e 43, vai descrevendo como que Josué foi passando de cidade em cidade, vencendo agora os reis restantes, né? Mais 7 reis, né? Mais 7. Isso, guardou direitinho, né? No mesmo dia tomou Josué a Maquedá e aferiu a espada. Estava ainda na perseguição. 12 reis, então, 7. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina. Não sei se é no mesmo dia, a Bíblia não fala. Acredito que não, acredito que eles descansaram um pouquinho. Tinha um acampamento em Maquedá, tinha um acampamento lá rápido, né? Porque o acampamento maior era em Gilgal, era mais abaixo. Mas, considerando que esse aqui seja o Josué, o que está errado aqui nessa gravura aí? O que está faltando aqui? Só tá ali. Vamos ler, vou ler de novo. Faltou uma espada na mão dele Uma aí. espada, Os corpos no chão. os corpos no chão. O que mais? É o finalzinho do versículo. O povo, na verdade. Então Josué, todo o Israel com ele, passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. Cadê o povo? Às vezes estava aí atrás, né? O fotógrafo. Podia estar aqui atrás, né? É verdade. É, o negócio deve ser engraçado. Aí foi o ângulo do fotógrafo. Quantas vezes aparece essa expressão? Josué e todo Israel com ele. Nesses textos, nesse pequeno texto de 28 a 43. Alguém contou? Não. Então Josué e todo Israel com ele. Vou chutar 5. 5. Quem dá mais? 12. 12. Quem dá menos? Aqui eram 12 reis. Meia dúzia, né? 6. 6 vezes, então, Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina, passou de Líbina a tal cidade. Repete, mais ou menos repete, não é? O que está escrito ali. Então, Josué e todo o Israel com ele. 6 vezes. Como é que é a nossa vitória, hein? Como é que é a vitória do corpo de Cristo? Eu estou enxergando a espada ali na mão dele. Tem uma espada ali? Tem. Você não está enxergando, não? Tô não. A espada, como é que ele está segurando lá a espada? A espada é transparente. Na verdade, é invisível. é invisível, né? É a espada de É Jedi. fácil, né? a espada- poder. a É espada de do Jedi, você Espírito, né? clica e... É a espada do Espírito. Mas ele está segurando, tá lá. Tá certo. Ainda bem que você viu, né? É. Que bom. É isso mesmo, né? A espada do Espírito dentro do nosso coração, não é? Se eu tenho que dar razão da minha fé a outras pessoas, ela tem que estar aqui dentro. Verdade. Daqui para aqui, não é? Quantas vezes eu tenho ela só aqui e fica e continuo cético do mesmo jeito, não é? Então, como é que é a vitória do povo de Deus, hein? Será que alguém consegue vencer sozinho? Não tem jeito, não tem? Não tem jeito. Já pensou, ô Senhor, o Senhor me prometeu, então eu vou sozinho. Josué falou, eu vou sozinho agora, né? Ou o povo vai sem o líder. Então, Josué e todo Israel com ele. Queridos, que construção maravilhosa para nós como igreja de Deus. Né? Lá em Romanos 14, Paulo fala assim, ninguém vive só para si mesmo. Romanos 14. Ninguém.
Você não consegue viver só para você, não. Se você quer viver para você, vai acontecer aquilo, o paradoxo de Jesus, não é? Se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Né? E se alguém perder a sua vida pelo reino de Deus, salvou. O Sadhu Sundar Singh, chamado o apóstolo que desapareceu, né? Alguém já leu sobre a história dele? Não, vale a pena. Como? O apóstolo dos pés O apóstolo dos pés sangrentos, exatamente. Bonés de Ribeiro escreveu um livro, o apóstolo dos pés sangrentos, o outro escreveu O Homem que Desapareceu. Ou Deus o arrebatou, ou ele caiu num daqueles despenhadeiros da Índia, não é? Mas ele conta-se que ele estava caminhando, ele e um servo dele, e alguém caído na estrada, de noite, no gelo. Aí o servo fala, não, vamos embora, pode ser um ladrão, ele está caído ali, e tem outro escondido para vir atacar a gente. Não, nós temos que pegá-lo. Ele vai morrer no frio. E o servo, não, vamos embora. Aí o servo vai embora. Corre, de noite. Ele vai lá com muito custo, põe aquele homem no ombro e vai se arrastando, não é? Caminhou 50 metros, 100 metros, não sei. O servo não aguentou, morreu no frio. O servo estava lá caído. E ele, ao colocar aquele homem caído no corpo, aqueceu o corpo dos dois, né? E ele chegou à missão são e salvo com os dois lá. É claro, com um esforço muito grande. Mas como é bíblico, não é, a expressão de que ninguém vive só para si mesmo, não, gente. Precisamos do corpo de Cristo. Um precisa do outro. Precisamos um dos outros, não é? Se um ri, se um se rejubila, todos se rejubilam. Se um sofre, todos sofrem. É o corpo, né? Tem que ser assim. Não pode ser diferente. Pastor, e eu creio nisso não só na igreja, né? A gente tem o hábito de ter comunhão com os irmãos aqui da igreja. Nós somos a igreja onde nós estivermos, né? Há um mês atrás eu fiz uma ação com os moradores de rua lá da UPA da Ressaca e o Cadu foi comigo. Aí eu levei a flauta, toquei uns louvores e o Cadu sumiu. A gente estava entregando cachorro quente, o Cadu sumiu. De repente, cadê o menino, gente? O Cadu reuniu os moradores de rua, fez uma roda e estava orando pelos caras. Olha só. E assim, isso é igreja. Eu comecei a chorar na hora que eu vi. Eu falei, esse menino é demais. Sabe, que é meu filho. Eu fiquei honrado. Ele está fazendo aquilo que eu vi. Realmente, 18 anos, fazer aquilo, ter aquela atitude. Amém. No Covid, ele de máscara abraçando os moradores de rua. Eu falei, meu filho, não pode abraçar o pai. Eu senti no coração, não vou pegar esse negócio não. Então assim, a gente ser igreja onde a gente estiver, não é só aqui dentro do templo, não. É Verdade. Pastor, rapidamente, semana passada eu levei um liquidificador desse industrial para arrumar. E ele tinha 2 dias, 2 meses que ele estava fora da garantia com aquilo que o senhor falou aí. E o moço me ligou e falou comigo, ficou pronto o seu orçamento. Quanto é que X reais. O que ele tem que fazer? Isso. Eu falei, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. E eu vou falar uma coisa para você, porque eu não posso mentir, porque de Deus não se zomba. E eu falei um versículo para ele. De Deus não se zomba, porque eu vou colher aquilo que eu não quero isso para mim, eu não quero ser punido por mentira. Quero te dizer que eu usei esse liquidificador só umas 4 vezes, então sabe o que ele falou? Na hora, não, você pode vir buscar, eu vou te dar de cortesia. Eu falei, eu acho que ele fica com medo, eu falei assim, gente, esse Deus desse cara. Porque a gente falando sobre a palavra, A poesia da palavra. É verdade, né? Hoje as pessoas acham estranho uma atitude dessa, porque não tem isso, né? A pessoa fala, esse cara é doido. Essa a gente é tido como As doido. pessoas falam é fanático. Muito bem. Os versos 40 a 43 encerram o capítulo dizendo-nos que Josué subjugou totalmente a terra. Está lá. Tomou toda a terra do sul, tá? De acordo com as suas 4 regiões. Está no versículo 40. Quem pode ler o versículo 40? Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas, e as descidas das águas, e todos os seus reis, nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, o Deus de Israel. Está vendo? As 4 regiões,
a região montanhosa, todas as cidades que estavam ali nas montanhas, o Negev, né? A tradução nossa traz Negev. O ideal seria Negev, né? Tanto é que Abraão é Avraham, Abner, Avner. Tanto faz falar Negev como Negev. Vamos falar então o Negev aí. A área desértica mais distante ao sul, bem no sul de Canaã, está lá o Negev, né? Tem um vídeo muito bonito que mostra o povo chegando até o rio que corta o Negev, né? O deserto, já sabendo que as águas vão chegar. Tinha chovido na cabeceira, então vem aquele populacho grande ali, de repente as águas vêm invadindo o leito do rio, né? O cachorro tem que sair correndo porque ele estava lá no leito do rio, e logo depois de algum tempo um jardim bonito ali no Negev, né? Por isso o salmista fala: Senhor, renova, restaura a nossa sorte. De que maneira? Como as torrentes do Negev, né? É a área desértica mais ao sul de Canaã. As campinas e as descidas das águas. Josué tomou tudo. De que maneira? Por quê? Como é que ele fez isso? O versículo 42 fala como ele fez isso. Alguém pode ler o 42? E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Amém. Só um parênteses aqui. Todo mundo marcou a última semana de julho e as 2 semanas de agosto agora, na frequência? Tá, obrigado. Como é que ele fez isso, Irã? O Senhor... De uma vez tomou Josué todos esses reis, suas terras, porquanto o Senhor, teu Deus, o Deus de Israel, pelejava por Israel. O Senhor, o Deus de Israel, pelejava por Israel. Olha aí. O Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Assim o capítulo termina com esse tópico bem familiar a nós, não é isso? A guerra é do Senhor, a batalha é do Senhor, e Ele lutará pelo seu povo. Cremos nisso? Amém. Por isso nós estamos aí, não é? Especialmente no nosso país, não é isso? Nosso país, Momento difícil, momentos né? difíceis. Vamos confiar que Deus está no controle. Não duvide disso, não. Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle. Tem a nossa parte, né? É pena que a igreja está muito desunida no país. A igreja evangélica está enfrentando uma desunião, né? Mas vamos orar para que Mas está sofrendo muito ataque também, né? Deus una os evangélicos de tal maneira que a gente possa confiar que Deus está nisso, Deus está na guerra e Ele vai dar vitória. Amém? Cabe aqui uma pergunta. Que pergunta é essa? Se a batalha é do Senhor, se o Senhor, o Deus de Israel, peleja por Israel, por que eles tiveram de empreender um tão grande esforço como este para conquistar a terra prometida? Foi um esforço assim, hercúleo, vamos dizer assim, né? Os 12 trabalhos de Hércules, a gente fala, o adjetivo hercúleo vem disso, né? Hércules realizou 12 trabalhos, tornou-se um adjetivo, né? Um esforço imenso. Marchar à luz da lua, não dormir, caminhar 40 quilômetros, guerrear, mais 30 até Maquedá, quase 2 dias sem dormir, já pensou? Não seria mais fácil Deus dar a vitória usando só o sobrenatural? Tem algo que o Senhor, só Ele que faz, mas tem algo que só nós podemos fazer. Mas a batalha não é do Senhor? O Senhor não peleja por nós? Mas Ele não falou que Ser corajoso e forte. Ser corajoso e forte. Né? Vocês vão passar armados, está lá no capítulo 1, ó, passem armados, vocês vão à frente. As 2 tribos primeiras passaram à frente das outras, não é isso? Armados. É isso mesmo. Eu penso assim, assim como a divulgação, a pregação do Evangelho depende da gente, e não de Deus, porque Deus poderia simplesmente... Manda um anjo, né? Manda um anjo e prega. Manda um anjo, ou então, assim como ele fez com Moisés, é assim, assado, viraria uma teocracia, vamos dizer assim. Bom, Deus falou isso, não tem esse questionamento. Mas Deus permite que a gente, que seja dado pela gente, para que a gente seja salvo pela fé.
né? Então é através do homem, né? A gente, essa expressão cristão que vem de Parecido Cristo, com Cristo. é isso. Cristo Tá certo. mostrou, né? Veio, nos ensinou e agora é a gente. É a gente. Por quê? Porque senão virava uma ditadura de Deus, né? É verdade. Ditadura de Deus. É verdade, né? É isso mesmo, né? Livre-arbítrio. É isso mesmo. É um trabalho conjunto, não é? Não teria o livre-arbítrio. né? É um trabalho conjunto. Cabe a nós confiar e obedecer, enquanto sabemos que o Senhor também trabalha por nós, para nos capacitar e pelejar por nós, não é? E Ele deixou, eu quero que vocês sejam meus colaboradores. Paulo fala, somos colaboradores de Deus, né? Somos embaixadores por Cristo. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Que coisa linda. Eu quando leio esse versículo aqui, ó, quem pode ler lá? Colossenses 1, 28 e 29. Lê pausadamente. É logo depois do versículo 27, que fala Cristo em vós, a esperança da glória. O 27 fala isso, né? Cristo em vós, a esperança. Nós estamos terminando. O 28 e o 29 vem mostrar algo tremendo nisso que o Marco Aurélio acabou de falar, né? Esse ministério da reconciliação que Deus confiou a nós. Quem pode ler? Colossenses 28, 29. É. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opere em mim poderosamente. Amém. A versão atualizada fala assim, né? Olha só. Cristo em vós, a esperança da glória, finalzinho do 27. O qual nós anunciamos. Primeira ação aí. Advertindo, aí é a segunda ação. Nós anunciamos, advertindo todo homem, segunda ação. Terceira, Ensinamos. ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Não dá uma ideia de um esforço gigantesco também? Olha o 29. Para isso é que eu também me afadigo. Da canseira, né? Paulo está falando, eu me afadigo, eu me esforço. Bem trabalho. Né? Eu trabalho, a sua versão fala, da Suzana também, eu trabalho, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Só no finalzinho, Deus está falando, eu sou parceiro disso. Ele mostrou aqui um monte de verbo nosso. Olha os verbos nossos. Anunciamos, advertimos, ensinamos, apresentamos todo homem perfeito em Cristo, eu me afadigo e eu me esforço. Aí vem lá o principal. Segundo o seu poder que opera eficientemente em mim. Amém? Poderosamente. Aqui fala a sua eficácia, o seu poder. E tem um outro verbo que Paulo fala, um outro substantivo que Paulo fala, você lembra? Aqui ele fala do poder e da eficácia. Num outro texto Paulo fala, fiz isso, porém não eu, mas a graça de Deus em mim. Eu fiz tudo isso como apóstolo, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Vamos combinar poder e graça? Aqui fala do poder, não é? Poder e graça. Você já pensou que exército imbatível é esse que recebe poder e graça de Deus? Não é? Por isso, queridos, que é um trabalho conjunto, não é? Eu me esforço, eu sou devedor, eu preciso fazer isso. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Eu devo a gregos e romanos, eu preciso ir lá levar o Evangelho. Lembra lá do Schindler, no finalzinho do filme, né? Salvou 1000 e tantas pessoas, e alguém vai lá e tira um dente de ouro, forja ali um anel. Quando entrega para ele o anel, o que ele faz? Dava mais para salvar mais um. Eu podia ter salvado mais um. Né? E começa a chorar. Impressionante como que, quando o nosso coração está na obra, é isso que acontece. Né? Eu não vou me esquivar de me esforçar. Eu não vou me esquivar de afadigar. Eu preciso fazer isso. Né? Quando o Cadu foi lá orar pelas pessoas, já era o poder e a graça de Deus operando no coração dele. Vamos abrir o nosso coração, vamos deixar o poder e a graça de Deus agir em nós, porque é um trabalho conjunto.
ide por todo mundo, pregar o Evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas. Por isso que Paulo fala, advirto, ensino, anuncio, me esforço, me afadigo, porque eu preciso apresentar todo homem perfeito a Deus. Isso não só nessa dimensão vertical, Sim. mas na própria horizontal, na obra ninguém faz nada sozinho, né? Algum é boca, faz. mas o outro é pé. É verdade. O outro que levou até o lugar onde a boca ia falar. Com certeza, né, pastor? Mais uma vez, o trabalho conjunto da igreja, né? Deus e a igreja. E depois a igreja como corpo, né? Cada um é corpo. Cada um é um membro do corpo. Amém? Amém. O Senhor te abençoe. Tenhamos um culto abençoado.